Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós começamos um novo bloco de reflexões que trata das igualdades e diferenças queridas por Deus. Homem e mulher os criou. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus, por um lado em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro em seu respectivo ser homem e ser mulher. Ser homem e ser mulher é uma realidade boa, querida por Deus. O homem e a mulher têm, assim, uma dignidade insuperável que eles vêm diretamente do seu Criador. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, ambos criados à imagem de Deus. Então, em seu ser homem, em seu ser mulher, cada um deles reflete a seu modo a sabedoria e a bondade do Criador. E assim nós chegamos ao parágrafo número 370. Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é nem homem, nem mulher. Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para a diferença de sexos. No entanto, as perfeições do homem e da mulher refletem algo da bondade infinita e da infinita perfeição de Deus. As de uma mãe, as de um pai, as de um esposo. Então, nesse sentido, existem passagens bíblicas em que Deus é apresentado com o coração de mãe. Por exemplo, o profeta Isaías tem aquela passagem famosa: pode a mãe se esquecer de seu filho? Ou a mulher, a criança em seu seio? Mesmo que existisse tal mulher, eu não te esqueceria nunca. Em outras passagens, né, como a mãe consola os filhos, vós sereis consolados. Como alguém que traz, a mãe que traz a criança para junto do seu rosto, assim Deus faz conosco. Deus como esposo, a imagem do casamento, do matrimônio, é uma das mais usadas na Bíblia para falar do relacionamento do povo de Deus, do povo com seu Deus. Como a esposa, né, que é ornada para o seu marido, assim a igreja, a Nova Jerusalém, que desce do alto, será resplandecente de beleza. De modo que, se nós tomarmos o Cântico dos Cânticos, por exemplo, que é um livro que trata do amor humano, de um homem por uma mulher, e as descrições apaixonadas que um faz do outro, esse mesmo livro tem uma longa história na espiritualidade cristã para falar da alma enamorada pelo esposo, que é o próprio Cristo. Jesus é o esposo da igreja. Então vejam que coisa interessante. Deus não é imagem do ser humano. Mencionei no último programa uma frase que alguém falou uma vez, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e o ser humano pagou na mesma moeda. Começou a fazer deuses à imagem do próprio homem. Deus está muito além de tudo isso. De modo que os antropomorfismos presentes, sobretudo no Antigo Testamento, né, como se Deus tivesse ciúmes, zelo, ira, são sentimentos humanos projetados em Deus, e isso não significa algo material, mas são formas que nós temos para falar do totalmente outro. Aliás, essa é uma reflexão muito profunda na teologia católica, o uso de analogia na teologia, né? A reflexão protestante, sobretudo depois de Karl Barth, um dos maiores teólogos protestantes do século XX, diziam que a analogia é absolutamente condenável, enquanto que a Igreja Católica reagiu de maneira muito positiva, falando sim, e de novo por causa de Jesus, que existe uma analogia, a analogia da fé, que é possível. A própria Bíblia, então, usa de analogias para falar do mistério, a parábola e outras comparações,
que falam do mistério, mas não esgotam o mistério, deixam o mistério continuar sendo um mistério. Então, Deus não é de modo algum imagem do homem. Ele não é nem homem nem mulher. Não existe em Deus aquilo que os politeísmos de todos os tempos imaginavam, como se no céu houvesse um panteão de deuses guerrilhando uns contra os outros e se casando e gerando prole. Deus não é assim. Não é essa a dinâmica da Santíssima Trindade. Deus é por espírito, não há lugar nele para a diferença dos sexos. Mas existem imperfeições no homem que são próprias dele, e não da mulher. Existem imperfeições na mulher que são próprias dela, e não do homem. Essas perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus. A mãe reflete o coração de Deus de uma maneira. A esposa e o esposo refletem de outra maneira. O pai, de outra maneira. E aí, nós chegamos ao parágrafo 371. Um para o outro, uma unidade a dois. Criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro. A palavra de Deus nos dá a entender isso em diversas passagens do texto sagrado. Por exemplo, Gênesis 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Nenhum dos animais pode ser esse face a face do homem. É uma coisa interessante, se nós tomarmos Gênesis 2, versículos 19 e 20, nós percebemos que Deus coloca diante do homem os animais, todos, para que o homem lhes desse nome, que os conhecesse mais profundamente, não no sentido sexual. Conhecer bíblico tem esse sentido também da união conjugal, mas é interessante que nenhum daqueles animais era suficiente para o ser humano. E um detalhe muito importante, segundo a narrativa do livro do Gênesis, que é uma narrativa simbólica, evidentemente, o homem, Adão, tinha intimidade com Deus. Mas mesmo a intimidade com Deus e mesmo o mundo criado juntos não eram bastantes para afastar a sua tristeza. Ele precisava de alguém que lhe fosse face a face, de alguém que lhe fosse igual, embora diferente. Então, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Nenhum dos animais pode ser esse face a face do varão, do homem. A mulher que Deus modela da costela tirada do varão e que leva a ele, provoca da parte do homem um grito de admiração, uma exclamação de amor e de comunhão. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. O homem descobre a mulher como um outro eu da mesma humanidade. Vejam que riqueza é essa reflexão, inclusive para o sentido cristão do matrimônio. Sabem que eu costumo dizer para o nosso povo que o casamento na igreja não é simplesmente uma licença para passar a morar juntos ou para dormir juntos. O casamento na igreja é um verdadeiro sacramento, ou seja, um sinal eficaz da graça de Deus. Aquele que se casa na igreja recebe o Espírito Santo para uma missão nova, para uma missão diferente daquela que recebem, por exemplo, os padres e freiras que não se casam. Seja como for, é preciso voltar sempre de novo a essa origem, para perceber que mesmo diante de toda a criação, o homem estava só, até que ele achou alguém que fosse osso de meus ossos, carne de minha carne. Que Deus abençoe os nossos casais, abençoe nossas famílias. Amém.